7:27, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, nesse segundo segmento, que começa agora às 7:27, vamos mais ou menos até 7:45, e isso para informar o nosso convidado, para ele ter mais ou menos uma ideia da nossa logística aqui do programa. Robson, obrigado por você estar conosco, é um prazer recebê-lo. E Arnaldo, mais uma vez, bom dia mais uma vez os ouvintes da Folha FM que estão conosco, acompanhando o Folha no Ar, primeira edição, nesta semana que hoje é o último dia do mês de setembro. Exato, né? 1º de outubro. O mês foi embora, amanhã já é outubro. Foi rapidinho. Rápido demais. Mas vamos lá, Robson, primeiro bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, tá até no alto da página ali, da capa de hoje, um assunto que eu não abordei no bloco anterior, para a gente abrir como entrevista. A assessoria do STF descartou adiar o julgamento da partilha dos royalties. Quando a gente fala agora nesse caos financeiro que se vislumbra com a possível partilha dos royalties, muita gente esquece de um problema passado, que é a questão da venda do futuro. E você teve uma atuação fundamental para garantir que o município continuasse pagando 10% nas parcelas de royalties e participações especiais, porque o contrato firmado, apesar do discurso do então secretário de governo, Antônio Garotinho, de que seria sempre 10%, apesar desse discurso, o contrato firmado foi outro, né? Explica para os nossos ouvintes, por favor, qual era o teor do contrato e como conseguiu se reverter isso. Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Folha da Manhã, na presença de vocês, né? Eu tenho ouvido muito a rádio e a qualidade do programa é essencial, fico muito feliz por estar aqui. A gente está realmente na iminência de ter o julgamento da distribuição dos royalties, né? É uma coisa que preocupa por demais os municípios e os estados produtores. Isso é uma demanda antiga, me lembro bem que há anos atrás tinha o royalties é nosso, todo mundo foi para a rua e debateu e manifestou. Mas o fato é que agora a coisa se prende a um julgamento do STF, puramente no campo jurídico, quando, na verdade, o problema é muito mais político do que jurídico. Muito diferente disso foi o que aconteceu com o tema que você abordou agora, Arnaldo, que foi a questão da venda do futuro, assim conhecida venda do futuro, que na verdade, tecnicamente, foram as antecipações de receitas lastreadas em royalties do petróleo. Qual foi o pano de fundo que envolveu esse momento? Acho que todo mundo se lembra ali que no ano de 2014, 2015, o Estado, quando eu digo Estado em sentido amplo, o Estado brasileiro, numa crise muito profunda, uma crise fiscal muito profunda, que a gente ainda atravessa até hoje, e essa reforma da Previdência tem sido, na análise econômica, como o grande divisor de águas, né? Muita gente acha que a partir do momento que isso for aprovado, a gente vai conseguir retomar a atividade econômica, mas o fato é que ali no ano de 2014, 2015, a coisa se agravou muito para os municípios que viviam e vivem em torno da atividade de petróleo. E eu me lembro muito bem que também a questão da Operação Lava Jato teve uma repercussão muito intensa nisso. Porque de um lado a gente teve a queda do preço dos barris de petróleo, por fatores macroeconômicos. Mas também tivemos uma redução da produção de petróleo, de atividade da Petrobras muito grande por conta da Operação Lava Jato. Quem é de Macaé sabe, né, o quanto Macaé atravessou de problemas em virtude disso. E na ocasião, nesse ano de 2014 e 2015, a Prefeitura de Campos realizou meio que pioneiramente, né, nenhum outro município tinha feito essa atividade, e a Prefeitura de Campos realizou as operações de antecipação de receita, lastreada em royalties de petróleo. Basicamente foram duas operações, uma primeira com o Banco do Brasil, que não me lembro agora exatamente das cifras, né, do quanto isso girou, mas algo em torno de 100 ou 200 milhões, e uma segunda com a Caixa Econômica Federal. No ano de 2017 eu assumi a Procuradoria Legislativa de Campos. E a chefia do Poder Executivo tinha se modificado e a preocupação maior era justamente no quanto o município de Campos teria que pagar a Caixa Econômica em razão desses contratos firmados na administração anterior.
A prefeitura buscou o judiciário porque o contrato previa pagamentos superiores a 10% do que a prefeitura, do que Campos teria direito a título de royalties e participação especial, e a prefeitura, por sua vez, queria fazer valer o que estava previsto lá na resolução 41 do Senado, que era pagar única e exclusivamente 10% daquilo que arrecadasse a título de royalties e participação especial. Uma batalha jurídica foi instaurada, uma batalha muito grande, e o município se derrotou, né? O município não conseguiu fazer valer, num primeiro momento, essa disposição de 10%, porque a Caixa Econômica, ela judicialmente alegou que ela não tinha feito uma operação de crédito. Uhum. O que ela tinha feito teria sido uma antecipação, ela não teria feito uma operação de crédito, ela teria feito uma cessão de crédito. Eram discussões muito técnicas e jurídicas que para a população ficava muito aberto, né? O que todo mundo discutia, tanto no meio de comunicação quanto até mesmo na Câmara de Vereadores, era assim: olha, o que a gente cedeu foi 10%. Se é operação de crédito, se é cessão de crédito, eu não sei, porque isso é jurídico, é muito técnico. Mas os vereadores, inclusive, vinham muito falar comigo: olha, doutor, a gente autorizou a cessão de 10%. E aquilo se agravou muito no momento em que eu peguei o processo judicial que estava sendo discutido entre município e Caixa Econômica, e também os processos legislativos aqui da Câmara Municipal que ensejaram as leis que autorizaram a contratação. E eu pude ver que realmente existia uma zona cinzenta muito grande na caracterização dos contratos. E isso foi fundamental para a gente poder fazer a argumentação dentro do processo, que inclusive prospera até hoje, permitindo que Campos pague por 10% daquilo que é arrecado de royalties de petróleo e participação especial. Por quê? A Caixa Econômica, junto com o Poder Executivo da época, misturou os institutos jurídicos de uma forma que se tornou complicado caracterizar um tipo contratual ou outro. O fato é que as cláusulas do contrato previam pagamentos superiores a 10%. Isso estava previsto no contrato e foi assinado lá pela... Mas e no projeto que chegou à Câmara? Porque os vereadores, eu lembro que eu fiquei um período fora da redação da Folha, nunca me desliguei da Folha, até porque meu blog sempre ficou lá e eu sempre atualizei. Mas eu fiquei uns 10 meses, um ano fora da Folha, mas antes de eu sair, eu cheguei a fazer uma matéria com os vereadores reeleitos que votaram a favor. A terceira venda do futuro, foram 3 contratos. Isso. Foi um com... Uma de cessão de crédito mesmo, com o Banco do Brasil. Isso, aí depois a Caixa e o outro em maio, no finalzinho ali, às vésperas da votação do impeachment. Eu lembro até de ter entrevistado a Mira Belchior quando esteve aqui para entregar umas casas do Minha Casa Minha Vida no Santa Rosa. Mas enfim, quando eu conversei com os vereadores, todos eles falavam: não, nós aprovamos 10%. Nós aprovamos 10%. Todos eles que eu consegui falar falavam em 10%. Inclusive o Neném, o vereador Neném, foi entrevistado aqui na semana passada e falou que muitas vezes os projetos complexos como esse chegavam à Câmara às 5 da tarde, na hora que ia começar a sessão, eles liam só a justificativa e ali aprovavam porque era a recomendação do grupo político, que eles faziam parte, que ele em particular fazia parte à época. Diz que existia essa questão. Então o projeto, ele explicava muito bem se era 10%, se não era 10%? Então, esse é um ponto muito interessante sob o ponto de vista jurídico, porque o projeto em si, na verdade, o texto da lei, ele não fala dos 10%, mas a justificativa sim. E isso, inclusive, foi argumentado dentro do processo judicial, porque a lei autorizativa, que é o caso de uma lei como essa, o parlamento municipal, na verdade, ele se torna um autorizador do Poder Executivo. Sim. Não é uma lei comum como qualquer outra, aquela lei geral e abstrata que vai tratar de situações cotidianas. Não, a lei autorizativa ela é o que a gente estuda no campo jurídico como lei de efeito concreto. Ela tem um destino específico para a atuação. Qual é o destino? Autorizar aquela operação de crédito. É diferente de uma lei comum, né? Não pode colocar placa ali. Essa lei ela vai prosperar por um tempo indeterminado e vai reger essa hipótese
de não poder fazer ou poder fazer algo. A lei de efeito concreto, não. Ela tem um destino próprio. E essa lei que autorizou essa operação de crédito, ela, na justificativa, isso foi muito bem falado por você, e os vereadores sempre falavam muito sobre isso, ela vinha dizendo, sim, que autorizaria tão somente a cessão de 10%. Mas o texto da lei, aquilo que foi aprovado, não trazia isso de forma clara. Isso é má fé? Pode ser configurado como? Olha, eu não estava na Câmara na ocasião da votação do projeto. Então, é difícil avaliar se foi má fé ou se foi descuido mesmo. Mas o fato é que esse é um fato. Isso não sou eu que estou criando. Isso está lá no processo legislativo para quem quiser ler. A justificativa tratava, mas o texto da lei não. E, na verdade, foi até mais complexo que isso, porque o primeiro texto da lei tratava. Só que teve uma republicação da resolução do Senado por incorreção e o segundo texto da lei não tratava. Então, situações que tornava a explicação judicial ainda mais difícil. Então, além disso, o processo administrativo que antecedeu a realização do contrato também tinha manifestações tanto da Procuradoria-Geral da época da administração anterior, quanto de secretários da área específica, dizendo que teria que se respeitar os 10%. Mas o contrato em si era dúbio. E a discussão se pautou muito nisso, né? Se podia pagar mais ou não, se tinha que valer o contrato que a Caixa firmou, ou se a resolução do Senado e a lei municipal, e aquilo, quem estava aqui na cidade e viveu, sabe que foi uma preocupação muito grande, principalmente para os servidores, né? A parte de servidor público, a parte de atendimento do público em geral, de saúde, educação, era um temor muito grande se o município conseguiria cumprir com as suas obrigações. E uma questão muito interessante que eu acabei pegando na análise desse processo era o seguinte: na caracterização que a Caixa deu sob o ponto de vista jurídico, o recurso que o município ganhou a título da cessão de crédito poderia ser utilizada tão somente para capitalização de título de previdência ou pagamento de dívida da União. Essa era e é uma determinação da resolução do Senado, a tal cessão de crédito, que permite que se supere o limite de 10%. E não foi o caso do que aconteceu em Campos, né? A resolução ela trata assim, de forma bem sintética assim, ó, essa hipótese contratual ela permite não ficar adstrito aos 10% e, por sua vez, você tem que ficar adstrito ao período do mandato. Ou seja, você poderia ceder, foi o que a Prefeitura fez, inclusive, com o Banco do Brasil, aqueles créditos que você tem somados até o final do seu mandato, justamente para não comprometer a administração futura. Para você não comprometer a administração futura, você tem que usar aquele recurso para pagamento de título de capitalização de previdência ou dívida com a União. E a Caixa Econômica e o município, nesse ponto, deixaram o que a gente poderia chamar um fio solto, né? Se a ideia fosse caracterizar um contrato de uma forma equivocada, isso não foi possível porque eles, no próprio contrato, no segundo contrato, utilizaram o recurso para pagamento do primeiro. Sim. E isso evidenciou muito fortemente que não era uma cessão de crédito. Tanto é que o recurso foi utilizado para duas despesas diferentes daquelas que a resolução do Senado previa. Agora, quando chegou a fatura, né, Robson, teve uma vez, inclusive, que ia levar quase que toda a participação especial do município. Né? Exatamente. Então, todo esse cenário de caos que a gente começa a vislumbrar com a possibilidade de royalties, né, de partilha dos royalties, já estaria gravado caso passasse. Né? Já estaria. Porque a conta não fecha, na verdade. Porque aí é uma dúvida que eu levantei aqui, já que você atuou no caso, você pode opinar também. Caso passe a partilha dos royalties, o município vai perder aí 35%, segundo o levantamento do jornal o Globo, 35% da receita dessa área. Como que vai pagar a Caixa? Porque não vai fechar. Os 10%, essa conta não vai fechar. Não é mais um risco de mais uma judicialização em cima desse recurso? Na verdade, quando o contrato caracterizado como operação de crédito, não, porque
se ele é pautado em 10%, independente se vai arrecadar 100 ou 10, vai valer 10%. O grande problema que se tem aí, e justamente nesse contrato talvez se tenha, é o tempo que se levará para a Caixa Econômica receber de volta aquilo que ela antecipou. Porque se você tem uma média de arrecadação de 100 e de repente isso cai para 30, o tempo que você levaria para arrecadar aquilo que você emprestou, considerando 10%, vai ser muito maior. E isso não está previsto no contrato, porque é o que a gente está tratando aqui. Infelizmente, foi um contrato que se caracterizou entre os atores que discutiram numa forma diferente da qual ele deveria se caracterizar. Então, prazo, condição de pagamento está confuso. Ali as cláusulas são confusas, o judiciário teve que se substituir e colocar a mão ali para dizer, olha, vai ter que pagar assim ou eu tenho uma dúvida, Robson, e aí há de se entender pelo meu vasto desconhecimento da matéria dessas transações políticas, mas a gente não sabe, aquela história, é legal, muitos falam isso, né? É legal, mas é imoral. Certo. Né? O pessoal fala, receber ajuda de moradia quando você é proprietário de imóveis é legal, mas, sei lá, é meio imoral, meio estranho. Mas não é esquisito, não é muito estranho, isso não deveria ser melhor regulamentado que um governo, de uma maneira geral, e eu não estou falando de um específico, nem do governo anterior, nem do governo atual, e também não estou fazendo juízo de valor, mas faça um empréstimo para ser pago em, digamos, 20 anos. E aquilo que você falou, o governo dele vai no máximo 8, isso. Porque se ele for reeleito, considerando reeleição. E outra coisa, utilizar, e a gente tem falado sempre isso aqui, Arnaldo cita, Aloysio cita, o fundo da Previdência de Campos e fazer operações suspeitas, mesmo depois de ter perdido, o grupo ter perdido nas eleições. Isso tudo não é muito esquisito, porque o grupo do governo anterior criticou veementemente a prefeitura atual por ter feito um contrato de 30 anos em relação à iluminação. Ainda nem está feito. Tentar fazer. Tentar fazer. Existe o interesse de ceder ao agente privado. Exatamente. E que nenhum agente privado vai querer pegar um contrato desse por 4 anos. Não. Eles querem por muito mais para poder ter isso o valor seria muito maior. Né? O valor seria maior. Então, as acusações, quer dizer, aquela história, quando acontece comigo, não houve nada, mas quando acontece com você, eu vou descascar em cima. Como é que você vê moralmente e juridicamente essas paradas aí todas que a gente fala? São temas muito espinhosos, né? Porque, de um lado, a gente tem as necessidades públicas, tratando dos contratos de concessão há anos por anos. Né? As necessidades são eminentes e muita discussão se coloca em torno disso. Então é necessário ceder, obviamente que a gente tem isso muito envolvido com saneamento básico, agora em Campos discutindo a parte de iluminação pública. Me lembro que o governo atual enfrentou uma grande crise quando votou lá na Câmara a lei que reviu os valores da contribuição de iluminação pública. Sim. Né? Por outro lado, agora os postes têm luz, e na época não tinha, mas existe uma grande discussão em torno disso, tanto das pessoas que pagam pela contribuição de iluminação pública, como pelos empresários que também pagam, porque não é um serviço divisível, então é difícil você mensurar e estimar o valor da contribuição de iluminação pública para cada um, mas o fato é que é uma necessidade pública, a gente precisa da rua iluminada. Então, ceder por 30 anos, fica aquela discussão, mas agora esse governo vai imobilizar governos futuros que queiram eventualmente modificar a regra do jogo. E então, o que eu quero dizer com isso, pegando a sua pergunta? O grande problema
que gira em torno da administração pública brasileira, seja na concessão de serviços por 20, 30 anos, ou seja mesmo na utilização de recursos por antecipação de receita, que é o que a gente discutiu aqui nos royalties, ou com operações em fundo de previdência, o grande problema que gira em torno hoje da administração pública brasileira chama-se insegurança jurídica. E a insegurança jurídica, ela atua diretamente no valor que a administração pública paga ou recebe. Porque uma pessoa hoje, para prestar um serviço para a administração pública, e aí eu falo de administração pública sob um modo geral, não é só para a Prefeitura de Campos, para o Estado do Rio de Janeiro ou para a União, para todos. E isso é muito difícil das pessoas em casa entenderem. Mas um empresário hoje sério, que trabalha sério e que deseja prestar um serviço para a administração pública, se ele não tiver um valor um pouco acima do valor de mercado, ele não tem interesse de ir lá. Porque o risco dele não receber é imenso. É muito grande. É muito grande o risco dele prestar o serviço, entregar o material, trabalhar e não receber. Eu não estou excluindo aqui as falcatruas que existem, a gente sabe que existe. De overprice, essa coisa toda. Exatamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para aqueles que trabalham sério. Existe um risco muito grande de não receber, principalmente em municípios. E isso gira em torno justamente dessa informalidade que os administradores acabam tratando com a administração pública, porque quando não paga um, torna inseguro para o outro. Quando utiliza o recurso de um fundo de previdência para fazer uma operação questionável, você prejudica as operações sérias. E você cria um ambiente de insegurança jurídica terrível, porque os agentes comprometidos vão ficar muito desconfiados de participar de um processo onde o que está escrito não vale. E vai chegar um ponto que isso vai acontecer. Na minha opinião, já acontece. Já acontece. Muita gente não quer participar não quer. De concorrências, porque realmente... E outra coisa, não é só nisso. Esse problema que você fala da instabilidade jurídica é um problema de mudança de regras na calada da noite. Porque você tá um exemplo. No início dos anos 90, um grupo do Rio de Janeiro trouxe para o Brasil aquele famoso carro elétrico. Carrinho elétrico. Muitos dizem carrinho de golfe, mas não é carrinho de golfe. Sim. Ele é usado em campo de golfe, mas ele é usado em tudo. É um carrinho elétrico que é recarregado durante a madrugada e ele atua o dia inteiro ali em hospitais, em concessionárias, em empresas, grandes empresas. Pois bem, ele investiu a montagem do carrinho em Manaus, aquela coisa toda para nacionalizar, teve investimento. De repente, quando ele já estava trabalhando há 2 anos, uma lei apareceu lá no Congresso, aumentando o imposto violentamente, o que inviabilizava completamente o trabalho dele e beneficiava uma fabriqueta do interior de não sei de onde, aí depois dizer o amigo do deputado e tal que estava querendo montar e que não montou nunca, quer dizer, nós perdemos a oportunidade de ter. Então a regra muda no meio do jogo? Não pode mudar no meio do jogo, né? Então a gente vai tá lá, um fla-flu. Primeiro tempo, chega o juiz no segundo tempo e fala, olha, mudou a regra, hein? Mudou a regra. Quem fizer gol agora conta como gol contra. Tá bom assim? Não tá. Entendeu? Não tá. Pro Fluminense vai ficar ótimo no Fla-Flu, mas não tá certo. Mas não pode. Infelizmente, esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje. O empresário estrangeiro se apavora. É lógico. Você imagina um empresário que investe, né? O exemplo do carro é claro e evidente. Investe considerando uma regra e no meio da atividade o negócio muda e muitas vezes envolvido com tributação, porque o tributo é um fator preponderante e mais fácil de mudar. Exatamente. No Congresso. É mais fácil de mudar do que jogar uma lei. Eu vou pedir a você e Arnaldo um minutinho para a gente fazer um intervalo. Voltamos em instante com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais,